Doutor Raulino Neto, o amigo está no programa Justiça Suas Ordens, da Escola Superior da Magistratura, que eu tenho como um dos seus laureados alunos do curso de preparação à magistratura. Aliás, o ilustre amigo fez parte da primeira turma desse curso ministrado pela Escola Superior da Magistratura desde 1986. É público e notório que a justiça criminal brasileira, com todos os seus subsistemas, o policial, o penitenciário e o judicial, realmente atravessam um momento crucial e desafiador. A violência, o crime e a criminalidade ganham proporções de tragédia. Aqui o ilustre entrevistado atribui o recrudescimento, o aumento crescente e espantoso da violência, do crime e da criminalidade em nosso país. Inicialmente, eu gostaria de dizer que não é um fator isolado, são vários fatores. O primeiro fator é o fator educacional. Os nossos governantes têm se preocupado pouco com a questão educacional e se preocupado mais com outras questões que são importantes, mas que não são as principais. Então, nós não temos no país uma educação elevada, uma cultura sólida do que se deve fazer. Não há um apoio de um poder para com o outro. O Poder Judiciário tem um número reduzido de magistrados, assim como no Ministério Público, na Defensoria Pública. Nós precisávamos de mais operadores do direito. A quantidade de processos aumentou muito. Então, as audiências que deveriam ser feitas com uma proximidade do fato, elas estão ocorrendo numa demora muito grande, o que passa uma sensação de impunidade. E, na verdade, não é impunidade porque o processo nem julgado foi. Depois, o crescimento da corrupção, o crescimento do crime organizado tem contribuído para que essa violência aconteça na escala em que nós chegamos atualmente. Muito obrigado. Doutor Raulino, como é do conhecimento público, o ministro Sérgio Moro apresentou um projeto chamado Anticrime, que vai ser ainda apreciado pelo Congresso Nacional, e prevê a alteração de 14 leis brasileiras, inclusive o Código Penal e o Código de Processo Penal. Na sua opinião, esse projeto tem pontos favoráveis ou desfavoráveis? Eu vejo mais como pontos favoráveis. Não vejo como pontos desfavoráveis, porque o que se tenta com esse projeto, apesar de levar o nome do ministro Moro, ele foi feito por várias mãos, ele tem uma equipe muito boa e não é da agora esse projeto, projetos anteriores já queriam o que esse projeto quer. Era combater a corrupção, o crime organizado e crimes praticados com grave violência à pessoa. Isso já existe há algum tempo, mas existem várias leis. Como o senhor acabou de falar, foram 2 decretos, Código Penal e Processo Penal, e mais 12 leis que terão alteração se o projeto for aprovado como está. O que resta saber se esse projeto realmente vai aprovado, porque nós temos hoje, se temos bons deputados, bons senadores, nós temos aqueles também que foram eleitos para satisfazer alguns interesses, inclusive pessoais. E isso a gente vê na mídia todos os dias. Então não se sabe se há um interesse em aprovar esses projetos que tendem a diminuir, não vai acabar a corrupção, mas diminuir a corrupção, o crime organizado e os crimes de grave violência contra a pessoa. O projeto é um projeto interessante, ele traz algumas alterações que vão fazer com que o juiz tenha mais poder de ação, o Ministério Público, a polícia. Foi um projeto bem estudado, bem elaborado. Eu não vejo falhas. Os que dizem que porque vai mudar muita coisa, a lei tinha que mudar tudo, não se muda nada através de leis. Nós temos boas leis no Brasil. Eu cito o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que
bem elaborada, mas que não é aplicada. Até agora ela não teve a sua aplicação plena. Então parece-me que esse projeto tem o condão de melhorar, de começar a modificar as coisas para que se acelere mais, para que o juiz tenha mais possibilidade de trabalhar e a utilização de alguns mecanismos que deixam dúvidas. Meu caro Raulino Neto, um dos pontos sensíveis do projeto anticrime do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, se relaciona com a prisão em segunda instância. Para alguns, essa prisão em segunda instância, tal como defendida, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Para outros, essa posição é aplaudida. Como o ilustre amigo, ilustre promotor de justiça, que tem familiaridade com essa matéria, vê essa questão, acompanha e realmente se posiciona sobre a prisão em segundo grau de jurisdição? Ao contrário do que muitos pensam, a Constituição Federal não veda a prisão em segunda instância. Eu ouvi muita gente dizer que isso aí é inconstitucional porque vai de encontro àquilo que prega a Constituição. A Constituição não veda a prisão em segunda instância. Quando se fala do princípio de não culpabilidade, leva-se em conta aí a regra de prova e a regra de tratamento. A regra de prova, o promotor de justiça, o Ministério Público só pode denunciar se ele tiver uma autoria e uma materialidade. Ele tem que saber quem é o autor e que provas ele tem, já que ele está formulando uma denúncia. A prova compete a quem alega. Então, se o Ministério Público alega que determinada pessoa praticou um crime, ele tem que ter prova suficiente de que foi essa pessoa, ou pelo menos indícios para uma persecução inicial, indício de que foi o autor esta pessoa e as provas que ele tem que apresentar essas provas. Depois, a regra de tratamento determina que o sujeito passivo não seja juridicamente tratado como culpado. Então, não é o fato dele ser denunciado, não é o fato de contra ele existir alguma coisa e ele já ser preso, que ele é um culpado. Há uma antecipação para evitar que ele fuja, para evitar que a pessoa que está sendo presa, privada de seu direito, interfira junto às testemunhas, interfira junto ao andamento do processo, venha praticar alguma ameaça e para proteger a sociedade também. Além de proteger o preso, proteger a sociedade. Então, essa prisão é possível sim, o juiz poderá, já nesse anteprojeto, poderá decretar a prisão já em segundo grau ou não. É uma faculdade do magistrado quando ele sentir, na sua sensibilidade de julgador, que é preciso que essa pessoa seja privada de sua liberdade. Muito obrigado. O projeto do ministro Sérgio Moro tem, como é natural, recebido críticas negativas e positivas. E como o colega falou, existem pontos positivos, não é isso? Mas há também críticas por parte de especialistas, estudiosos desse assunto, dizendo que esse projeto significa uma espécie de licença para matar dada aos policiais. Qual seria a sua opinião a respeito? Eu sou contrário. Muita gente fala disso, porque não vai alterar uma lei só, alterar 2 decretos que são 2 códigos, penal e processo penal, e 12 leis. Então não é a licença para matar, é a permissão para que se utilize armas por parte da população. É um dos fatores, não é um fator principal, mas é um dos fatores. E para uma pessoa ter um porte de arma, não é só eu quero a arma, eu compro a arma e eu tenho o porte. Ela tem que mostrar que tem capacidade de uso, que tem equilíbrio, que não tem antecedentes criminais. Então, há uma série de requisitos. Porque o que se vê no Brasil hoje é muita gente armada com armas raspadas, armas que são subtraídas das Forças Armadas, da Polícia Civil. Então, na mão das pessoas em quem não deveria chegar armas, nós temos armas. E elas não chegam de forma regular. O que eu entendo que o projeto e o governo atual querem é que a arma que
vá para a mão do cidadão, chegue lá de uma forma regular, de uma forma legal. Quer dizer, a dúvida que existe muito por aí é entre, muitas pessoas perguntam, entre o porte e a posse, não é isso? Entre o porte e a posse. Que é completamente diferente. Completamente diferente. Entre portar a arma e possuir Existe a arma. critério para você portar. São vários os critérios, não é só a pessoa querer utilizar uma arma e chegar... adquirir a arma e colocar no corpo. Olha, existem determinados países em que a arma vai como um brinde. Em determinados estados dos Estados Unidos, quando você abre uma conta bancária, você opta, de acordo com a quantidade de dinheiro que você deposita, que você tem na conta, você pode optar por que calibre você quer ganhar de brinde de uma arma. Isso é interessante. Meu caro Raulino, as mudanças sugeridas pelo ministro Sérgio Moro, como por exemplo, execução provisória das penas privativas de liberdade, cumprimento imediato das decisões do Tribunal do Júri, regime fechado para os crimes hediondos, para os crimes praticados contra a administração pública e aumento de pena nos casos de crimes hediondos, agora registrado, quando houver morte, vão resolver os problemas do sistema de justiça criminal do nosso país, ou é apenas o início de um processo em construção? Eu entendo, desembargador, que nós estamos no início de um processo em construção, porque lei nenhuma resolve os problemas, não se resolve através de decreto, através de lei, mas eles aprimoram o sistema. Então, acredito que nós estamos começando esse começo, esse início não é uma coisa da agora. O início foi lá, quando se começou a Operação Lava Jato, em 17 de março de 2014. De lá para cá, essa Operação Lava Jato já está com mais de 50 fases e vem trazendo dividendos positivos para o país, como recuperação de dinheiro. Porque se dizia, prendeu o cidadão, mas ele continua com o dinheiro. Agora já é uma recuperação do dinheiro. Então, essas alterações legislativas, entendo que seja o início de uma modificação. O início de uma nova fase de modificação, porque esse início já começou com a Operação Lava Jato, que não foi a única, várias operações, mas essa foi, sem dúvida, a maior operação que o Brasil já viu até o momento. Nós encerramos o nosso primeiro momento. Aguardemos para que continuemos com a entrevista. Doutor Raulino, vamos sair um pouquinho aqui do projeto do ministro, que tem se ouvido bastante, né, através da mídia, em artigos e congressos do Brasil afora, sobre as bases teóricas da chamada Operação Lava Jato. Houve-se crítica de que não se respeita a lei fundamental nem as bases do direito penal. São as críticas principais que tem se ouvido a respeito. Qual seria a opinião de Vossa Excelência a respeito? Os críticos geralmente são as pessoas que estão envolvidas, são as pessoas que estão presas, as que estão respondendo. Nós não vemos grandes doutrinadores criticando negativamente a Operação Lava Jato, salvo alguns advogados que, por coincidência, também são professores, são doutrinadores, que a crítica já vai com uma defesa dos seus próprios constituintes. Nós temos uma operação que combate a corrupção, e essa corrupção, como é que funciona o esquema? Primeiro existe uma propina, essa propina ela vai para contratos superfaturados. Os contratos superfaturados vão para operadores, geralmente doleiros, para fazer uma distribuição desse dinheiro, e desses doleiros para os partidos políticos. Então, a operação segue isso. Com essa Operação Lava Jato, já se recuperou mais de 380 bilhões de reais. Bens bloqueados de réus, mais de 3 bilhões de reais. Procedimento instaurado,
aproximadamente 1.500 procedimentos, entre inquéritos, processos iniciados, 775 busca e apreensão, 205 prisões, e aí nós falamos de prisões preventivas, temporária e em flagrante, 210 conduções coercitivas, 158 acordos de delação premiada e 141 condenações. Então, nunca se imaginou que tanta gente, e gente importante, fosse ser presa. Nós tivemos, em decorrência da Lava Jato, já um presidente da República, 5 governadores do Rio de Janeiro, agora um segundo presidente da República também, esse está preso, também em decorrência dessa pesquisa, da Operação Lava Jato. Então, não vai salvar o mundo, não é uma coisa que veio para salvar, mas o que nós estamos vendo agora é a efetividade daquilo que se buscou. Antes se dizia, o fulano foi condenado. Foi condenado, mas ele cumpre uma parte da pena e vai solto. E o dinheiro que ele pegou? Nós estamos vendo hoje que existe condenação, existe a recuperação do dinheiro que foi subtraído de forma ilícita. O que é a corrupção? A corrupção nada mais é do que a atitude de um funcionário público confundindo o público com o privado, envolvendo interesses privados, em que ele, ao final, quer oferir vantagens, geralmente pecuniárias. Geralmente pecuniárias. Então, eu entendo que essa crítica ela não procede. E tenho ouvido a crítica da qual você mencionou, vindo de pessoas que são advogados de partes em que ele interessa ver livre e envolvidos. Se considerarmos só esses dados aí que Vossa Excelência trouxe, só por isso aí se justifica a existência da Lava Jato e a sua continuidade. Acredito que sim, e já acho que esses dados sejam desatualizados, porque eles são da semana passada. Nós estamos vendo, quando eu fui convidado para falar sobre esse tema, entre outros temas, eu tive a curiosidade de buscar e ainda não existiam mais de 50 operações. Eram, salvo engano, 47 operações. Então já temos novidade de uma semana para cá. Só ainda em cima do tema, como Vossa Excelência vê essa decisão do Supremo que tirou a competência da Justiça Federal e deslocou para a Justiça Eleitoral os crimes de Caixa 2? O Supremo foi dividido, né? Foi um julgamento bastante equilibrado. Mas eu ainda acredito que a posição vencedora deveria ter sido a que foi derrotada. A de deixar na Justiça Eleitoral aquilo que compete à Justiça Eleitoral e deixar na outra modalidade de justiça aquilo que não é eleitoral. Seria um golpe na Lava Jato? De certa forma, sim. De certa forma, sim, porque nós sabemos que... Vamos pegar, por exemplo, no Piauí. Eu estou com 2 pessoas que conhecem a Justiça Eleitoral, porque trabalharam lá muito melhor do que eu. O desembargador Edivaldo foi presidente do TRE e o desembargador Valério trabalhou muito tempo, inclusive depois de aposentado, continuou no TRE, trabalhando lá, prestando relevantes serviços. E o que se pode ver? Se nós pegarmos no Piauí, onde existe, eu não sei quantos procuradores da República, se não me engano são 5 ou 6, em Teresina, se eu falo em Teresina, só existe um procurador da República lá, no TRE. A quantidade, um juiz federal, né? E a quantidade de juízes que existe, não creio que seja suficiente para a quantidade de processos que se apresentem. Então, se esses processos, cuja competência passa a ser do TRE, forem todos para lá, daqui para frente, que o que já se julgou não vai mexer. Dizer, mas daqui para frente... eleitoral não tem estrutura. Não tem estrutura. Não acredito que a Justiça Eleitoral tem estrutura para combater o crime, como tem a Justiça Federal. Um levantamento publicado pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2018, mostrou que 25% dos condenados no Brasil voltaram a cometer crimes em até 5 anos após a sua soltura. A cada crime de grande repercussão, aparece a mesma sugestão de sempre, aumentar a pena. O senhor acha que essa é a solução capaz de reduzir a criminalidade em nosso Brasil? Não. Eu acho que a mais eficaz maneira de reduzir a criminalidade no Brasil seria criar mais escolas.
mais sala de aula do que celas. Com certeza. Que a partir do momento que se cria cela, é porque não tivemos sala de aula suficiente. Um povo educado, um povo culto, não precisa de cela. Então, acredito que com o sistema penitenciário que nós temos, pouquíssimos reclusos saem recuperados. O nosso sistema penitenciário não recupera ninguém. Porque o cidadão vai para lá e ele vai ser maltratado. Maltratado em que sentido? Porque ele não tem aquilo que a lei de execução penal prevê que ele tenha. Não é tratar, o cidadão pratica um crime e vai para um hotel 5 estrelas. Não é ir para um hotel 5 estrelas. Mas é fazer com que o Estado tenha a obrigação de fazer com que aquele que praticou um crime, ao ser apenado, esta pena sirva, primeiro, de exemplo, para que ele não faça mais isso, não pratique mais crime. E segundo, que ele se recupere. Que ele, enquanto estiver lá, ele vá meditar, vá refletir sobre o que ele praticou e não volte mais a delinquir. A própria pergunta deixou bem claro, né? Mais de 25% volta às ruas. Isso a gente vê em audiência de custódia. Eu já participei de algumas audiências de custódia quando estou de plantão e a primeira coisa que eu olho é para a perna do cidadão. Quando você olha que ele está de tornozeleira, já pergunta o que foi essa tornozeleira. Aí ele fala linguajar técnico, foi um 57, 171, ele diz que crime ele praticou e você vai lá na ficha dele. Outro dia teve um caso interessante que eu estava com a defensora e ela costuma brincar comigo e disse: doutor Raulino, hoje o senhor está muito ruim. Não saiu ninguém, é só contrário. Vamos ver se esse aqui o senhor melhora um pouquinho. Doutora, a senhora não escolhe os seus clientes, a senhora é obrigada a defender. Como eu também não escolho quem vem para cá. Agora, veja bem aí a página tal, página 6, ela olhou a página 6 também. O cidadão tem 18 prisões, 3 condenações, e está respondendo por 5 processos. A senhora quer que eu seja bonzinho com ele? Ele não tinha visto isso. Pois é, a senhora é defensora e não viu o que ele é. Mas se quer um resumo do que ele é capaz de fazer, olhe para a perna dele que a senhora vai ver que ele anda de tornozeleira. Ainda dentro desse tema e a questão da superlotação, construir novos presídios, como o governo sugere, seria uma solução? Construir presídio por construir presídio não é solução. Não é. Resolve, é uma coisa paliativa. Vai resolver porque vai dividir o número de pessoas por cela, mas não vai recuperar ninguém. Com certeza. Doutor Raulino, nós temos no nosso ordenamento jurídico, processual penal, 10 penas e medidas alternativas para aqueles delitos de menor potencial ofensivo. Como o senhor vê a aplicação dessas penas? Só se efetiva a punição criminal se houver a prisão do autor do fato criminoso? Porque outros países civilizados do mundo, de há muito, já fizeram essa clara opção de punir sem efetuar a prisão do autor do fato? A prisão é uma forma de sanção. Como Vossa Excelência explicou, existem várias. Então, o que nós temos que fazer? Sancionar, não necessariamente com a prisão, utilizar outras maneiras. A prisão é o último requisito. A prisão deveria ser a última ratio. Depois de esgotadas as outras possibilidades, a prisão. Depois não basta sancionar, nós temos que fiscalizar o cumprimento da pena. E nisso aí o nosso sistema também é deficiente. Nós não temos feito isso de uma forma... Eu digo que trabalhei no Juizado Especial 14 anos e alguns estagiários da Defensoria, alguns estagiários do Ministério Público nos ajudavam nessa fiscalização. Mas não era uma fiscalização plena, a gente acabava por não saber se efetivamente todas as penas combinadas haviam sido cumpridas ou não. Doutor Raulino, acho que me parece que é a última pergunta, estão fazendo sinal ali, mas o senhor, como professor e promotor de justiça já há muitos anos, muita experiência na área do ensino, que conselho você deixaria agora para aqueles estudantes de direito que desejam seguir as carreiras jurídicas, principalmente no Ministério Público?
Primeiro é ter consciência. Eu conversava agora há pouco com os dois e o desembargador Edivaldo falou uma coisa bem interessante. Quando eu fui fazer concurso, a única coisa que eu não queria era o Ministério Público. Eu queria concurso para qualquer coisa, até porque eu nem sabia o que era o Ministério Público. Eu fazia tinha uma ideia completamente deturpada do que era o Ministério Público. Para mim era um mero acusador da lei, porque nas universidades a gente não vê com profundidade. E a minha mãe me incentivava para fazer o concurso de juiz. E eu dizia, não vou para a magistratura porque eu não me sinto vocacionado. E a nossa conversa lá fora gerou em torno disso, vocação. Então, para isso existem os estágios. O profissional, o futuro profissional de direito, o acadêmico de direito, ele deve levar a sério a vida que quer seguir, a profissão que quer seguir, como num relacionamento amoroso. Por que alguns casamentos terminam? Porque nós temos que ter a fase do namoro, a fase do noivado e o casamento. Verdade. E cada fase com suas peculiaridades. Então, muita gente quer ser defensor, quer ser promotor, quer ser juiz, às vezes pelo status, às vezes enganado por um salário que ele acha que é altíssimo e, na verdade, não é. E não procura fazer estágio. Então, se eu sou estudante de Direito e eu quero ser um promotor de justiça, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estudar, passar no concurso de estagiário e assim com as outras carreiras, na magistratura, na Defensoria Pública, e procurar estagiar. O que é que faz um promotor de justiça? Eu fui chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do Piauí e, na época, os nossos estagiários ficavam um mês com promotores de áreas diferentes. Então, um mês de consumidor, um mês de estatuto com infância e juventude, um mês criminal, um mês fazenda pública, para que ele tivesse a noção, pelo menos elementar, do que era o Ministério Público. Para que, se um dia ingressasse no Ministério Público, ele tenha certeza do que podia fazer como promotor de justiça. E já dentro da sua vocação, novamente dentro do que diz o desembargador Edivaldo, ele poder trilhar aquilo que realmente gosta. Porque quando vai para o interior, seja juiz, promotor, defensor, delegado, no interior se é clínico geral. Lá o operador do direito faz tudo. Ele não é só da área jurídica, ele é conselheiro, é psicólogo, tem que, usando um termo popular, tem que dar pitaco na sociedade sobre muita coisa. Então ele tem que se preparar bastante, estudar bastante, para fazer bonito e seguir o exemplo daqueles que fazem bem feita a profissão que abraçaram. Muito bem. Doutor Raulino, nós encerramos o nosso prazo, o nosso tempo, e eu agradeço pela sua excelente entrevista, tanto o meu nome, o nome do Valério Chaves, como o nome da escola, de que o ilustre amigo é egresso. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu quem agradeço, desembargador, e continuo aluno da escola.